Boa noite, amigos. Hoje me traíram aqui, a produção me traiu. Que eu mandei chamar doutor André Longo. Aí aparece meio André Longo aqui. Doutor André Longo, que é uma referência, foi o pernambucano do ano passado, pelo trabalho fantástico que ele fez na pandemia. Doutor André é magrinho, doutor André? Bom, boa noite, João. Satisfação estar aqui mais uma vez com você. A obesidade é uma doença muito grave, né? E a gente procurou aí fazer o tratamento adequado para estar vivendo essa nova fase aí, agora um pouco mais magro, sim. Porque quem aperreava muito o senhor com peso exagerado é a sua esposa, que é cardiologista, né? É verdade. Dentro de casa, e eu como cardiologista também, né, João? A gente sabe os riscos, os perigos da obesidade. Então é muito importante procurar. É uma doença grave, acomete hoje quase 30% da população, traz consequências muito graves. E é importante, especialmente quando você vai chegando a uma certa idade, sempre, mas quando vai chegando à idade mais avançada, assim, começar a se cuidar mais para evitar os problemas que a obesidade traz, especialmente encurtando, né, a sua vida. Por cardiologista, essa história de que a gordura na barriga é sintoma de que vai ter um infarto, Na verdade, hoje a gordura abdominal, ela hoje expressa um risco maior até do que quando você faz a medida da cintura abdominal. Hoje é uma medida mais importante até do que o índice de massa corpórea, né, que você faz o cálculo pelo peso e pela altura. Então, é importante você ter esse cuidado, né, e estar preocupado em reduzir a gordura abdominal para evitar riscos cardiovasculares maiores. Olha, doutor André, não venha me contestar, não. O senhor deu um show com o secretário de Saúde. Quais foram as realizações que lhe deixaram feliz? Bom, João, a nossa gestão, né, que está completando 4 anos agora, ela foi muito marcada pelo enfrentamento dessa que foi a maior crise sanitária, né, que a nossa saúde pública passou em um século, né? Nós pudemos liderar, ao lado do governador Paulo Câmara, um grande movimento junto aos trabalhadores da saúde, junto à sociedade. Na verdade, Pernambuco fez a maior mobilização de recursos humanos, de insumos, de materiais, de medicamentos e de equipamentos de sua história para poder responder à altura, né, e salvar milhares de vidas. Na verdade, se você pegar o pico da pandemia, que muita gente pensa que foi em 2020, mas na verdade foi em 2021, onde nós tivemos as maiores taxas de mortalidade no Brasil. Todo mundo lembra da tragédia lá em Manaus, né, que foi no começo do ano de 2021, que seguiu no país inteiro. Pernambuco pôde se destacar e naquele pico ali ter a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil, porque nós nos preparamos bem. Para você ter uma ideia, no pico da pandemia em 2021, nós tínhamos 1.830 leitos de terapia intensiva dedicados para tratar a síndrome respiratória aguda grave. E Pernambuco se destacou também por ter interiorizado esses leitos de terapia intensiva. Nós conseguimos colocar leitos de terapia intensiva em algumas cidades que nunca tinham tido leitos de terapia intensiva. E aí, colocar esse cuidado, né, mais adequado, mais perto de onde as pessoas estavam adoecendo, foi muito importante para reduzir a mortalidade, para dar condições para que essa população pudesse sobreviver. Então, ela foi muito marcada por isso, mas ela não se resumiu a isso, né? Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia, nós estamos deixando um legado importante, né, para a saúde pública no Estado. Acabamos de entregar mais 3 unidades pernambucanas de atenção especializada na Mata, na zona da Mata Norte, na zona da Mata Sul, garantindo consultas e exames para essa população, a população mais carente da zona da Mata, que a gente sabe que tem muita dificuldade de acesso a consultas e exames. Nós estamos deixando um legado de ampliação de praticamente mais 50% nos leitos de terapia intensiva no Estado, né, fruto dessa expansão que a gente teve, né, de terapia intensiva. Uma marcada, importante ampliação desses leitos no interior do Estado, deixando, ou seja, aqueles leitos que a gente abriu para tratar a pandemia, boa parte deles a gente está deixando, né, como um legado para a saúde pública. Isso qualifica a assistência no nosso Estado e a gente tem a expectativa de que
com esse trabalho, a gente tenha dado um salto do ponto de vista de redução de mortalidade, né, por doenças graves aqui no estado. É certo que a pandemia impôs uma demanda reprimida muito forte em várias áreas. Então, a gente vai ter que passar um bom tempo cuidando de coisas que ficaram reprimidas, especialmente na área de oncologia, na área das doenças crônicas não transmissíveis, diagnósticos que foram adiados. Então, é muito importante que a gente tenha, nesse momento, né, um olhar para isso, um olhar para a necessidade de fazer uma expansão dos serviços, do acesso da população para tratamento de doenças, para diagnóstico e tratamento de doenças que ficaram esquecidas durante esse período mais agudo da pandemia. O senhor está mostrando aí o seu lado do homem do interior, o senhor é de Patos. Então, a Secretaria de Saúde não foi uma Secretaria de Saúde do Recife, foi a Secretaria de Saúde de Pernambuco. Com muito orgulho que a gente pode dizer que teve um olhar especial para o interior do estado. Eu sou sertanejo, né? Tenho dali da divisa de Pernambuco com a Paraíba, sou de Patos, né? Aliás, o senhor é uma vergonha, porque a Azul botou um avião para Patos e o senhor nunca foi. Ainda não fui, mas espero ir em breve. Quando passar agora a gestão dos 4 anos, a gente vai poder estar se dedicando um pouco mais à família, que ainda tem uma parte expressiva da minha família que está lá em Patos. Mas como sertanejo, João, a gente sabe as dificuldades de acesso, né, que são majoradas aí, que são maiores no interior do estado. Então, a gente procurou ter esse olhar, essa atenção para o interior. Então, em regiões mais longínquas, que a gente não tinha leitos de terapia intensiva, por exemplo, não tinha serviços de maior qualificação, né, de maior complexidade, a gente está hoje deixando um legado. Podemos citar, por exemplo, a região do Araripe, né, lá Araripina, Ouricuri, a região ali de Afogados, da Ingazeira também, né, com leitos de terapia intensiva ampliados. Os primeiros leitos de terapia intensiva daquela região foram colocados. Então, para nós que fazemos a gestão atual, foi muito importante poder ter esse olhar especial aí para o interior do estado. Um assunto negativo, eu acho que é o único assunto negativo, é o Hospital da Restauração. Qual é o problema do Hospital da Restauração, doutor André? O Hospital da Restauração é o grande guardião da saúde pública em Pernambuco. É o nosso maior hospital, é um hospital que completou 50 anos. Tem quantos leitos o hospital? Tem 800 leitos. Quando você conta com a emergência, ele chega praticamente a 1.000 leitos, né, de atenção, né, especializada. Então, é um grandioso equipamento. Né, e todo equipamento grande, com milhares de metros quadrados, né, que funcionam 24 horas por dia, que não pode parar, né, ele tem algumas dificuldades. Mas foram questões pontuais, João, que hoje em dia a dimensão que isso toma é muito grande, porque você filma, né? Você bota em rede social, mas é um hospital que é muito bem cuidado, muito bem zelado pelo diretor, doutor Miguel Arcanjo. O doutor Miguel Arcanjo é uma pessoa extremamente dedicada àquele hospital. Ele só anda de moto. Já são 12 anos que ele está à frente daquele hospital, ele cuida como se fosse a casa dele. Mesmo aqueles problemas que foram filmados foram resolvidos em pouquíssimas horas, sem maiores danos. E o Hospital da Restauração, ele é um equipamento hoje fundamental. E está passando por uma reforma. Nós estamos investindo mais de 20 milhões de reais, né, no hospital, tanto em requalificação de equipamentos. Nós estamos fazendo toda a coberta do hospital, estamos fazendo toda a fachada e estamos trocando e recuperando toda a parte hidráulica, toda a parte elétrica do hospital. Isso ao longo do próximo ano, né, a gente está com previsão de 10 meses de obra. A gente começou a primeira fase em agosto, a segunda fase em outubro. E o Hospital da Restauração, ele precisa de um espelho. Então, a gente acha que é um hospital que, pela sua complexidade, hoje, por atuar em várias áreas muito sensíveis, ele precisa ter um espelho, ou seja, precisa ter um outro hospital, que não precisa ser do mesmo tamanho, mas precisa ter as mesmas características. Porque você sabe que nenhum hospital público ou privado do estado de Pernambuco tem a equipe que tem de plantão no Hospital da Restauração. Você tem dias no Hospital da Restauração que você tem 6 neurocirurgiões de plantão. Não tem nenhuma outra unidade, pública ou privada, de Pernambuco que tenha essa característica. Então, lá você tem toda uma área de neurocirurgia, de cirurgia vascular,
de cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia geral. Então, é uma equipe, né, de dezenas de profissionais que está ali para garantir o melhor primeiro atendimento que você tem no estado de Pernambuco. Inclusive para quem leva tiro, facada, né? Para tudo. Né? É um hospital que tem hoje, é a nossa principal referência para politraumatizados e para grandes desastres. Então, é muito importante ter também um outro equipamento e a gente está trabalhando nesse processo para qualificar. Esperamos que a nova gestão possa ter esse olhar, né, para ter este outro equipamento importante para a saúde pública no nosso estado. É o Alfa? O Alfa vai cumprir um papel muito importante, né? Nós estamos deixando ele como um legado também. Já é do estado? Ele está em processo, né, de aquisição, né, mas ele já está em funcionamento hoje como retaguarda para o Hospital da Restauração, especialmente para a área clínica. Hoje você já tem um funcionamento da área da emergência clínica do Hospital da Restauração, né, bem melhor a partir do funcionamento do Alfa. O Alfa vai ser agora requalificado, né, e vai ter um olhar para a questão cirúrgica, e aí ele vai poder ser também a retaguarda que se espera para a emergência de traumas do Hospital da Restauração. Porque nós falamos no início, doutor André, sobre essa coisa do atendimento a várias regiões do estado. Porque o que a gente anda, por exemplo, na 232 ou na 101, o que vê é a ambulância de tudo que é município. O problema não resolve no município, manda a ambulância para cá, né? Na verdade, Pernambuco tem uma das maiores redes públicas estaduais, né, também uma das mais complexas. Aqui os municípios ajudam pouco. Se você vai para outros estados, como, por exemplo, o estado da Bahia ou o estado do Ceará, os municípios assumiram um papel mais importante, especialmente a capital, assumiu um papel muito relevante na assistência e também na assistência hospitalar. Aqui a gente tem uma dificuldade e a alta complexidade está muito concentrada nas mãos do estado. A rede é muito complexa, ela tem uma dificuldade hoje muito grande. Nós temos de fixação de profissionais no interior do estado. Essa é uma dificuldade grande. A gente tem unidades muito fortes hoje, por exemplo, o Hospital Mestre Vitalino em Caruaru. Ele é um hospital hoje que a gente ampliou muito a capacidade instalada dele. Hoje ele é um hospital, por exemplo, que tem um funcionamento de cardiologia na minha área, de hemodinâmica 24 horas. Então, antigamente, um paciente infartado precisava vir, mesmo do Agreste, aqui para a capital. Hoje já não chegavam mortos. Hoje já não precisa mais, João. A gente tem hoje o cateterismo, o intervencionismo, né, o cateterismo com angioplastia já pode ser feito lá na região do Agreste. A cirurgia vascular, por exemplo, mas a gente tem sempre dificuldade de manter as escalas de plantão absolutamente regulares. Então, a gente tem uma ou outra dificuldade de fixação de profissional. Isso a gente está falando no Agreste, estamos falando aí de 100 e poucos quilômetros aqui da capital. Quando você aprofunda isso e vai para o sertão, essa dificuldade é maior ainda. Então, é preciso investir fortemente na fixação de profissionais no interior. Pernambuco tem um programa de residência médica muito forte, mas ele precisa se interiorizar também. Não adianta abrir só faculdade de medicina. Hoje a gente tem faculdade de medicina em Arco Verde, a gente tem faculdade de medicina em Araripina, mas é preciso também qualificar os hospitais de lá para que possam ofertar aquilo que a gente chama do padrão ouro de formação de especialista, que é a residência médica. A residência médica, ela fixa o profissional de saúde muito mais do que a faculdade de medicina só, porque você faz a formação na faculdade de medicina e tem que fazer a pós-graduação muitas vezes fora de lá, e aí acaba se fixando na sua pós-graduação. Então é muito importante que essas faculdades de medicina que estão surgindo, elas busquem qualificar os serviços da região e passem a ofertar também programas de residência médica naqueles serviços. O estado hoje, o estado de Pernambuco, é o segundo estado que mais investe em bolsas de residência no Brasil, só perde para São Paulo. Então, todo serviço que está qualificado para ofertar essa pós-graduação em medicina é de interesse do estado estimular a formação para que a gente tenha uma qualificação maior dessa mão de obra e que ela possa se fixar no interior. Isso é muito importante para a gente garantir serviço mais perto de onde a população mora. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor André Longo.
Doutor André Longo, e essa lapela, o que é isso aí? Aqui é o Zé Gotinha, né? Um símbolo da vacinação no Brasil. Vacinação hoje que passa por dificuldades, né, João? Como você sabe, a gente precisa estar sempre lembrando a nossa população, especialmente os pais ou responsáveis por crianças, para estar levando, né, seus filhos. E o Zé Gotinha, ele foi um símbolo nacional, né, da vacinação, e a gente procura trazer ele aqui na lapela para estar lembrando sempre disso. É muito importante nesse momento em que a gente teve uma onda negacionista, uma onda que gerou uma hesitação vacinal, as pessoas passaram a ter medo de vacinar, coisa que a gente não via aqui no Brasil. Isso tem um reflexo hoje com riscos hoje que a gente tem de volta de doenças que antes estavam erradicadas. Então, a gente está sob risco de volta da poliomielite. Felizmente, Pernambuco tem feito um trabalho muito forte junto com os municípios. A gente bateu agora 91%, né, de cobertura vacinal. Ainda não estamos na meta, a meta é 95%. Então, é muito importante estar sempre reforçando essa mensagem para os pais ou responsáveis que ainda têm crianças que não completaram o ciclo vacinal para a poliomielite, para levar suas crianças, levar a carteira vacinal para os postos de saúde dos municípios, para atualizar essa carteira de vacinação. E aí, aproveitar não só para a poliomielite, mas para sarampo e para todas as outras doenças que a gente tem risco de adoecimento maior hoje aqui em Pernambuco e no Brasil. Doutor André, o senhor estava pensando que está no final de administração, ia ser tranquilo, ia arrumar as gavetinhas e tal, aí vem a Covid para lhe aperrear de novo. Como é que está a situação da Covid, na opinião do senhor? Voltou mesmo? Infelizmente, nós temos agora, já há 4 semanas, um crescimento na positividade dos testes. Há uma maior circulação viral, é uma subvariante da Ômicron. Na verdade, nós temos circulando BA4 e BA5, predominantemente em Pernambuco, e da BA5 surgiu agora essa subvariante chamada BQ1, e ela é bastante contagiosa. E a vacina, a gente sabe que ela protege, a vacina para a Covid, ela protege muito bem dos casos graves, especialmente para quem está com todas as doses tomadas, mas ela tem um menor potencial para proteger da infecção, especialmente dessas novas subvariantes. Então, a BQ1 hoje está trazendo transtorno, né, aqui em Pernambuco e no Brasil praticamente todo. Nós estamos com um índice de positividade, João, na casa dos 30%, é um índice muito alto. Nos maiores momentos da pandemia, nos piores momentos da pandemia, nós tivemos mais de 60% de positividade. E quando a gente tem aqueles períodos de calmaria, há 5 semanas, 6 semanas atrás, nós estávamos com menos de 1% de positividade. Veja, nós estamos com 20%. Então, aumentou o risco de contrair realmente a infecção pela BQ1. E aí é muito importante a gente reforçar os cuidados. A gente está recomendando fortemente. A gente não está vivendo mais um momento, a gente acredita que não é mais momento para obrigatoriedades, mas para conscientização, né, da população sempre, no sentido de que, nesse momento, é importante, especialmente para quem tem algum maior risco, algum risco maior, usar a máscara, garantir a higiene adequada das mãos, água e sabão, mas o próprio álcool, que a gente difundiu bastante isso, e manter algum distanciamento social, mas especialmente usar a máscara. Mas, doutor André, nós estamos vendo aí concentração, teve uma concentração, tem uma concentração nos Jogos do Brasil, no Passo Alfândega, aquela multidão, um colado no outro. A Covid está andando feliz por ali, né? Veja, não há como você dizer que não há um maior risco quando você aglomera, especialmente sem máscara, em momentos como esse. Mas se a pessoa está bem vacinada, tomou todas as suas doses de vacina, né, é jovem, né, o risco de adoecimento grave é muito menor hoje do que já foi em outros momentos. O que a gente precisa hoje é ter a consciência de que, se você tem uma idade avançada, se você tem algum problema de saúde, se você não completou todo o ciclo vacinal, nesses casos aí com 4 doses, a gente agora está recomendando, inclusive o nosso Comitê Técnico Estadual, uma 5ª dose para maiores de 80 anos, João. A gente observou que, num trabalho recente, com 52 pacientes que estavam internados com caso grave de Covid, mais de 65% desses pacientes não tinham a cobertura vacinal completa. Quando você pegava o restante desses pacientes, eram 19 pacientes.
17 deles que estavam com o esquema vacinal completo tinham mais de 80 anos, mostrando que o sistema imunológico dessas pessoas com mais de 80 anos, ele também é envelhecido, ele tem uma figura chamada imunossenescência, ou seja, é um sistema imunológico mais frágil. E aí a gente está recomendando tecnicamente que essas pessoas com mais de 80 anos, que já têm 4 meses da 4ª dose, possam também tomar mais uma dose de Pfizer para garantir que seu sistema imunológico volte a atuar de maneira mais adequada. Então, esse momento é um momento que a gente tem que ter cautela, especialmente com essas pessoas mais frágeis e que não estão adequadamente vacinadas. Está agora a partir de 80 anos, mas tem estudo para diminuir para 75, para 70? Veja, nós acreditamos que com a chegada da nova vacina, né, a vacina nova, que é a chamada vacina bivalente, né, uma adaptada chamada, a gente acha que muito provavelmente toda a população adulta será chamada para tomar mais uma dose no ano que vem, né? Então, a expectativa hoje é essa inclusive nessa transição de governo, já se fala sobre isso, e nesse momento o nosso cuidado é especialmente com essas pessoas acima de 80 anos, porque é quem a gente está vendo internado, com caso grave, morrendo no nosso sistema de saúde. Então, é muito importante hoje, quem tem mais de 80 anos, já tem 4 meses que tomou a 4ª dose, tomar mais essa dose da Pfizer. Não esperar pela bivalente, já tomar essa dose da Pfizer. Provavelmente, todo mundo será chamado para tomar a bivalente no decorrer do ano de 2023. E quem tomar essa agora, quando chegar a bivalente, pode tomar também? Provavelmente depois de 4 meses. Aí isso ainda vai ser definido quando chegar do ponto de vista da comunicação. Olha, São Paulo já determinou o uso de máscara obrigatório no transporte urbano. Pernambuco está estudando isso? Pernambuco estuda isso regularmente, mas nesse momento a gente recomenda, é fortemente recomendado, se você vai para algum espaço de aglomeração, para o transporte público, e tem especialmente alguma fragilidade, usar a máscara. É muito importante também, João, reforçar aquele cuidado. Se você está com algum sintoma gripal, evite estar circulando. Se for necessário circular, sempre com máscara e procurar se testar. Porque se você não testar, você jamais vai saber se é Covid ou se é algum outro vírus que também está circulando. Não circula só Covid, circulam vários vírus. Essa gripe, né, é parecido com a Covid, né? Cada vez mais os sintomas são muito parecidos, né? Você não vê mais aqueles sintomas que predominavam na Covid lá com a cepa original, mesmo com a gama, que era aquela questão de perda de olfato, né, perda de paladar. Agora, os sintomas estão muito parecidos, né, com os sintomas das gripes comuns. Então, é muito importante fazer a testagem e é fundamental manter aqueles cuidados do isolamento, do uso da máscara, se tiver com algum sintoma, especialmente. E a criança? A vacinação da criança, o senhor está incentivando? Com certeza, é muito importante. Quem ainda não tomou a vacina é onde nós temos as menores coberturas vacinais, por conta disso que eu falei, que é a questão da hesitação vacinal. As pessoas estão com um certo medo, né, por ser uma vacina nova, mas a vacina é segura, a vacina é eficaz. Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia, todas as sociedades reforçam a importância. A gente está agora com um cuidado especial para aquelas crianças com mais de 6 meses, né, que chegou a vacina nova, né, que é a vacina Pfizer Baby. Essa vacina, deveria estar sendo aplicada para todas essas crianças, mas nesse momento a gente está focando mais naquelas que têm comorbidade, mas de toda forma, já podendo vacinar de 6 meses até menos de 1 ano, porque as vacinas estavam sobrando. Então a gente precisa evitar a perda de vacina. Essas vacinas são importantes, não devem ser perdidas. Então a gente estendeu aqui em Pernambuco, além das crianças menores, entre 6 meses e 1 ano, com comorbidade, também para as crianças que são saudáveis poderem tomar essa vacina. É fundamental. Mas nessa nova crise o senhor está mais tranquilo, porque no pico mesmo, Paulo Câmara ligava para o senhor 4 horas da manhã, o senhor chegou a dizer aqui que só dormia 3, 4 horas por noite. Agora não está assim não, né? Está dormindo um pouquinho mais. Né? O nosso governador sempre muito zeloso, foi uma liderança muito importante para Pernambuco nesse período. A gente poder contar com
com a atenção, né, diária. Nunca né, ele negou governador. apoio à secretaria? Nunca negou apoio, pelo contrário, sempre apoiou todas as iniciativas que nós tínhamos. Eu acho que Pernambuco precisa reconhecer o grande líder que é o governador Paulo Câmara, especialmente nesses tempos de tanta dificuldade. Foi um governador que talvez tenha enfrentado o maior número de crises, né, ao longo dos seus 8 anos de mandato. Pernambuco está aí de pé e nós esperamos que muitas das políticas que foram iniciadas tenham continuidade e que a gente possa continuar avançando, especialmente na área da saúde pública aqui no nosso estado. Sem dúvida nenhuma, o momento da pandemia mudou desde que a gente tem a maioria da população vacinada, né? Os serviços de saúde, e olha que Pernambuco ainda tem, João, nós chegamos a ter mais de 3 mil leitos dedicados à síndrome respiratória aguda grave. Hoje nós temos em torno de 1.000 leitos ainda dedicados. Nós temos uma das maiores redes do Brasil, ainda dedicada. Nós estávamos fazendo o desmame. Veio agora essa nova onda, agora nós refreamos a retirada desses leitos para garantir assistência, porque ainda há pessoas se internando com sintomas. Nós queremos agradecer ao Dr. André Longo e nós vamos acertar sempre agora, quando o senhor for, vai fazer sucesso, vai voltar para a medicina, para a iniciativa privada, sempre trazer o senhor aqui, porque as suas entrevistas são verdadeiras aulas, e dar os parabéns pelo trabalho realmente fantástico que o senhor fez como secretário de Saúde de Pernambuco. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.